Ô, Camila, doutora, vamos começar. Até eu tava observando aqui os comentários. CBD é extremamente ligado à maconha, por motivos óbvios, né? Mas mais do que devia, o pessoal perguntando cadê os bong na mesa, né? Tipo, os caras já... O episódio do Júlio vai ser depois. Isso, calma. Julião vai convidar o Julião aí. Eu acho legal a gente comentar, principalmente eu mesmo comentei com vocês que nunca estudei muito a fundo o CBD, mas eu fui um cara preconceituoso no começo. Ah, você é um reaça? Fui um fascista no começo. Porque pra mim era que nem o cara que toma 3 duro e que fala que faz TRT, né? Eu falei, mas isso aí é desculpa pros caras usar maconha de forma legal. Até eu começar a chegar em mim esses relatos de melhora de doenças que realmente não tinham outro tipo de cura e tal. Abriu minha mente, mas também nunca fui estudar a fundo. Apesar de pra sono, que é o que eu preciso, muita gente recomenda, né? Sim. Mas eu acho que é legal a gente começar explicando, assim, o que é CBD, o que é canabidiol, o que é THC, todos esses termos aí que a gente sempre ouve falar relacionado a isso, mas pra muita gente aí não é tão claro. Perfeito. Cannabis é uma coisa só. Pode pôr no chão essa colinha. Cannabis é a planta, e a gente tem que diferenciar a cannabis recreativa da cannabis medicinal, né? São duas coisas diferentes, mas que derivam da mesma planta, que é a cannabis, é a maconha. Ponto, é o nome dela. A cannabis recreativa entra na fumada, no uso adulto. Quando eu falar em uso adulto, entende-se a maconha fumada, o prensado naturalmente fumado, ou até a flor fumada, né? Que hoje o beck. Esse mesmo. O famoso beck. Ou o skunk. Esses todos. Calma. Já nem sei o que ele tá falando. Né? Já nem tô entendendo mais. Pessoal, tem os caras que é sommelier, né? Todo um universo, né? Isso. E então, quando eu falar de cannabis recreativa, entende-se adulto, que é esse uso, e medicinal é o que a gente pode usar hoje dentro das patologias, né? Das doenças, que é o uso clínico, uso médico. Dentro do espectro da cannabis, a gente tem moléculas preponderantes, que são as que têm princípios ativos que vão levar à terapêutica, né? Entre elas, CBD e THC, que tem maior composição dentro da planta, sendo THC o mais conhecido e o primeiro relatado, né? O primeiro isolado da planta, que é o responsável pela psicoatividade, que a gente chama de hype ou... Barato, exatamente. Brisa, é o que dá a brisa. Esse mesmo, é o THC que tem atividade psicoativa. CBD é a parte da molécula com mais estudos científicos, que tem maior aplicabilidade por não ter, principalmente, efeito psicoativo. Então, a gente consegue... Foi estudado mais e é mais aplicado hoje em diversas patologias, né? Não estou dizendo que a gente não usa o THC. A gente usa, sim. Hoje, de produtos que a gente pode trabalhar dentro do país, a gente tem, dentro do Brasil, né? São os óleos, principalmente o full spectrum, que é nada mais do que a planta no complexo inteiro dela, de fitocannabinóis, terpenos e outras moléculas menores, né? Então, assim, o que acontece quando a gente trabalha com o espectro amplo da planta, o inteiro, né? Hoje a gente pode trabalhar com até 0,3% de THC. A gente tem um efeito chamado entourage, que aumenta a potência do tratamento. Sinergismo. É o sinergismo, exatamente. A gente consegue usar doses menores no tratamento, com resposta terapêutica igual do que usasse sem THC. Então, quando é que a gente fica com usa o full espectro? Quase em todas as patologias, e a gente tira o THC em algumas condições, quando tem contraindicação, ou quando não pode ter o uso de substância, né? A bancada evangélica, por exemplo, não apoia o uso do THC, a UADA, né, não permite o THC, mas sim permite CBD para atletas de olímpicos, né? Então, tem um doping distinto? O CBD não é doping? Tem um doping, foi tirado. O CBD não é doping? O CBD não. Então, o ideal é que a gente use o CBD isolado, eu vou falar um pouquinho depois sobre ele também, e não o CBD que tem os outros espectros da planta, porque a gente tem, então, o full espectro, que é o espectro total, o broad espectro, que é o espectro total sem THC, que é bom porque, que nem eu falei, quando a gente tem um espectro amplo, tem outros terpenos que atuam sinergicamente para potencializar também, né? E os isolados da planta diretos e sintéticos feitos no laboratório. Então, o ideal para o paciente, né, olímpico, a gente tenta fazer um CBD isolado para justamente não ter nenhuma interferência ali dos outros compostos. Mas isso já dá para fazer essa diferenciação desde o plantio, uma planta? Não. Você tem que... na extração. Então, para o atleta, você não vai correr o risco de pegar a planta e tentar extrair o CBD, porque vai vir um pouco de outras coisas. Isso. E a detecção isso que é a minha dúvida.
A detecção, pega Sensível, né? 1 ano e meio depois que o cara aplicou uma DECA. Então, se tiver um cheiro de THC, ele vai cair no doping. Vai cair. Então, o que se faz é produzir o CBD em laboratório, Sintético mesmo. que é o que você usava. Sim. Então, é feito na indústria farmacêutica, o sintético, daí só tem CBD dentro. Agora, Isolado, se o cara funciona. não vai pro doping, então aí pode sim. pegar o Pode prod ser- que você tira o THC. É porque tem doença que não pode usar o full, entendeu? Sim, sim, sim. Tem doença que o THC Uhum. atrapalha. Então, o cara que quer usar, não pode usar o... Pode, não faz doping. Pode usar a planta. Uhum. Mas o THC seria prejudicial? Aí pode usar o brod, Entendi. Mas que não, tem o resto. não prejudicial de efeito colateral propriamente, né? Prejudicial por conta do doping mesmo, burocracia. Dentro das doenças, o THC ele é bem-vindo porque ele tem um potencial, vou começar pelo THC, depois eu falo CBD e as menores. O THC ele tem um potencial analgésico muito maior que o CBD, por exemplo, né? Tem o potencial de relaxamento importante, indução do sono. Então, a gente usa para esses benefícios que a gente precisa aí de um maior relaxamento agudo, digamos assim, rápido, né? E de manutenção também. O CBD, por si, ele é um anti-inflamatório potente. O THC também compartilha de alguns benefícios do CBD também. Características parecidas. Anti-inflamatório potente, ansiolítico potente, então, para tratamento de ansiedade. Anticonvulsivante importante, então, para as patologias que a gente tem indicação clínica formal para tratamento, né, como epilepsia, refratária. Então, falando assim sobre os outros compostos, CBD, então, tem esses potenciais terapêuticos, THC tem esses outros, mas tem a psicoatividade, então a gente tem que ter um pouquinho de pé atrás com ela. E os outros compostos menores, eles estão sendo estudados hoje. Dentro da extração do óleo, nas fases da extração do óleo, a gente consegue isolar outras moléculas, né? Refinar ainda mais. Refinar ainda mais a substância. E aí começaram a estudar essas substâncias, as outras substâncias, que são mais de 100 já descritas, né? Caramba. E 700 Caramba. compostos na planta inteira. Haja composto. É muita coisa. E 100 são fitocannabinoides, que têm propriedade, então, que nem a gente está comentando agora, clínica, né? Então, CBG, CBN, por exemplo, THCV. CBG, ele tem se mostrado um importante regulador do metabolismo energético, da glicose, por exemplo, né? Ele ajuda, o CBN também, mas em concentração. Então, por exemplo, o paciente com doença neurodegenerativa, às vezes ele não se adapta muito bem ao THC, a gente pode botar um CBD com um CBG, né? Porque tem uma propriedade aí de neuroinflamação potente, de neuroplasticidade, né? De neuroproteção nas doenças neurodegenerativas. Então, Por exemplo, Alzheimer. Por exemplo, Alzheimer, Caramba, Parkinson. Parkinson, né? Isso. E aí, hoje a gente pode usar a CBN para, por exemplo, distúrbios do sono. Né? Então, hoje a gente tem esse arsenal terapêutico que é importante para a gente poder dosar e individualizar cada vez mais o tratamento. CBM. CBN, já anotei aqui. Viu? N de navio, amor? N de navio. CBN. Isso. Essas são as moléculas menores que a gente mais está falando hoje Mas em dia. aí, você usa junto com o CBD ou é para usar isolado também? Então, algumas empresas estão trabalhando já com CBD e CBN em proporções iguais, que a gente pode prescrever, né? E o THC pode ficar em uso para resgate, por exemplo, para algumas patologias. É tipo o GH e os peptídeos. Isso, é os frags. Os frags. É os frags do cannabis. Tem que fazer essa analogia aqui, senão o pessoal Isso, não vai vai eu dar- entender.